Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resolução de questões referente a campo elétrico, tá certo? Hoje a gente vai discutir uma questão da PUC São Paulo, tá certo? Então vamos acompanhar o que diz aí no enunciado. Todo mundo acompanhando o slide. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui carga negativa na região, vale 100 newton por coulomb. Determine o sinal e a carga elétrica que uma bolinha de gude de massa de 50 gramas, que corresponde a 50 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, já eu explico, porque a questão apresentou esses dois valores, deveria ter para permanecer suspenso em repouso, acima do solo. Considere o campo eletrostático praticamente uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Então, quando a gente vai fazer a resolução de uma questão, a gente deve estar atento aos dados. Então, a primeira coisa não é correr e colocar as informações diretamente na formulação. A gente precisa primeiro identificar quais são as informações presentes na questão, tá certo? Sabendo as informações, sabendo o objetivo, aí a gente já pode ir diretamente para a formulação. Vamos lá. Vamos identificar quais são essas informações contidas na questão. Então, a primeira informação que vocês estão observando, e vou destacar aqui para vocês, é o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Valor esse que equivale à aceleração da gravidade. Esse valor é um valor bastante conhecido por vocês, que vocês já trabalharam a aceleração da gravidade lá no primeiro ano. Então, como esse valor é familiar, eu acho que muitos de vocês devem ter percebido que, em algumas situações, os problemas falam que a aceleração da gravidade é 10. E por que aí na questão está utilizando 9,8? Então, existem problemas, tá certo? Que ele utiliza o 9,8 e existem problemas que ele utiliza o 10. Então, por que essa diferença? Por causa da questão do arredondamento. Então, ela arredonda 9,8 para 10. Então, outra informação que a gente também observa é o valor do campo eletrostático da Terra, que é de 100 newton por coulomb. E ele também informa o valor da massa. A massa de que ele está falando aqui? A massa da bolinha de gude. Então, a massa da bolinha de gude é de quanto? 50 gramas. Mas ele diz que esse valor corresponde a 50 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Já, no próximo slide, eu explico porque ele apresenta esses dois valores para vocês. Então, dentre os valores, como eu falei para vocês, a gente precisa saber qual é o objetivo. Qual é o objetivo aqui? Saber qual é o sinal e saber qual é o valor da carga elétrica. Vamos lá. Então, vamos para a resolução passo a passo, tá certo? Então, primeira coisa, identificar os dados, não é isso? Então, quais foram os dados expressos? Foi expresso o valor do campo elétrico, que corresponde a 100, tá ok? 100 o quê? Newton por Coulomb. Tudo na física a gente deve ter em mente uma regrinha. Qual é a regrinha? O sistema internacional. Então, de acordo com o sistema internacional, o campo elétrico é expresso em Newton por Coulomb. Então, aí está tudo ok. Agora vamos para a massa. A massa dada na questão foi expressa em 50 gramas. Bora lá. Gramas não é unidade do sistema internacional. Então, com isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que precisar fazer a conversão. Então, 50 gramas é a mesma coisa que 50 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Ou seja, para transformar de grama para quilograma, você vai ter que fazer essa divisão por 1000, tá certo? E tá faltando uma informação aí que é o valor da gravidade, tá certo? Mas a gravidade a gente viu que foi de quanto? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. A questão ele quer que a gente descubra o sinal e o valor de quem? O valor da carga, tá certo? Para descobrir a carga, duas informações são importantes a gente localizar, que é a força e o valor do campo elétrico. De acordo com os dados que a gente colheu na questão, a gente vê que
O campo elétrico está sendo apresentado, que é o valor de quem? De 100. Mas não foi expresso na questão o valor da força. E agora, como é que eu vou encontrar essa força? Então, duas informações aí são importantes. O valor da massa e o valor da gravidade, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho massa e tenho gravidade, eu posso conhecer o peso, tá certo? Então, o peso eu posso substituir por quem? Pela força, ou seja, o peso corresponde à força, ou seja, eu posso utilizar o valor encontrado no peso e substituir lá na força. Então, quem é o peso? Massa vezes quem? Gravidade. Então, quem é a minha massa? 50 vezes 10 elevado a menos 3, tá certo? E quem é o valor da gravidade? 9,8. Então, o que a gente faz sempre, primeiro multiplica os números. Então, vou fazer 50 vezes 9,8, que dá quanto? 490. Ok? Sobrou quem? A potência de base 10. Então, repete aqui quem sobrou, 10 elevado a menos 3. Como regrinha de notação científica, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, aqui eu tenho 490. Para ele ficar nessa margem, eu vou ter que andar quantas casas decimais? 2 casas decimais. 2 casas decimais andando para que lado? Direito ou esquerdo? Vou ter que andar para o lado esquerdo. Então, andando 2 casas para o lado esquerdo, eu tenho aqui 1, 2. Vai ficar aqui número 4,9. Repete a base 10. Andei 2 casas para o lado esquerdo, não é isso? Quando eu ando para o lado esquerdo, é positivo. Então, eu tenho 2 casas positivas menos 3. Então, ficou quanto aqui? Menos 1. Então, eu já encontrei o valor do peso. Então, quando eu encontro o peso, corresponde ao valor de quem? Da força. Então, a fórmula é o quê? Campo elétrico é força dividido por quem? Pela carga. E como vocês estão observando aqui, olha, campo elétrico. Então, no lugar de força, eu posso utilizar quem, pessoal? Posso utilizar o peso, dividido pela carga. Qual é o objetivo da minha questão? Descobrir a carga. Então, o que eu faço aqui? Faço a troca, tá certo? Então, no lugar de campo elétrico, eu troco pela carga, e o lugar da carga, eu troco pelo campo elétrico. Então, fica o quê? Carga é o peso dividido pelo campo elétrico. Quem foi meu peso? A gente acabou de descobrir, não foi isso? 4,9 vezes 10 elevado a menos 1. Quem é o nosso campo elétrico? 100. Então, primeiro a gente faz a divisão numérica, não é isso? 4,9 dividido por 100, a gente vai chegar a 0,049. Sobrou quem? A potência, 10 elevado a menos 1. Lembra que a gente trabalhou uma questão que a potência vinha na parte de baixo e a gente trocava o sinal? Pronto, nesse caso a gente não troca o sinal, tá certo? A gente só troca o sinal do expoente quando a potência vem sozinha embaixo. Nessa situação, a potência está vindo sozinha na parte de cima. Então, expoente negativo continua negativo. Novamente, a gente bate a tecla na questão da notação científica. O número aqui ele é menor do que 1, então eu vou precisar andar casas decimais. Então, nesse caso aqui, eu vou andar quantas casas? 1, 2. Andei 2 casas, ficou que número? 4,9. Então, andei 2 casas, tá certo? Mas essas 2 casas eu andei para o lado direito. Quando eu ando para o lado direito, meu expoente ele é negativo. Então, vai ficar menos 2. Com menos 1 daqui, fica quanto? Menos 3. Então, como a gente vai trabalhar em módulo, então o valor da minha questão vai ser 4,9 vezes 10 elevado a menos 3, tá certo? Nesse caso aí é o valor da carga e o sinal ele vai ser positivo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a resolução da questão e até mais.